quando eu vejo no e-mail. Tudo bem, pessoal? A gente conversou até agora algumas coisas, né? Várias coisas, mas a gente conversou que a liberdade de testar, a autonomia privada testamentária tem limites. Entre esses limites, um limite quantitativo, que significa dizer que pessoas com herdeiros necessários não podem testar, não podem dispor por testamento de todo o seu patrimônio. Eles têm um limite quantitativo que eles só podem dispor de metade do seu patrimônio em função da legítima dos herdeiros necessários. Lembram disso? E na semana passada a gente estava conversando sobre invalidades testamentárias e a gente conversou sobre a hipótese de um testamento invadir a legítima dos herdeiros necessários, ou seja, o sujeito dispor de mais da metade do seu patrimônio, ou seja, passar da parte disponível e invadir a parte indisponível, que é a reserva, que é a legítima dos herdeiros necessários. A gente conversou sobre isso quando a gente estava conversando sobre invalidades testamentárias. Aí eu pergunto para vocês, para ver se vocês lembram das nossas conversas, o que é que acontece quando alguém invade a legítima dos herdeiros necessários? Se é causa de nulidade ou se é causa de anulabilidade do casamento. Do testamento, perdão. Quem é que se lembra se é testamento nulo, uma cláusula testamentária nula ou anulável, aquela que invade a legítima dos herdeiros necessários? E aí, quem é que se lembra? Quem acha que é nula? Quem acha que é nula? Quem acha? Muito bem! Eu tenho uma excelente estudante, futura monitora, diante das situações. Não é nem causa de nulidade. Eu escutei gente falando nula, que depois não sustentou o que falou, mas eu escutei. Também não é causa de anulabilidade. É algo que não se resolve no plano da validade, é algo que se resolve onde? No plano da eficácia. Ou seja, essa disposição que invade a legítima dos herdeiros necessários pode ou não produzir os efeitos a que se propõe. Tudo bem? Mas, se for o caso, se alguém impugnar esse excesso, ou seja, a invasão da legítima por meio da disposição testamentária, essa pessoa pode reduzir os efeitos daquele testamento para que esse testamento respeite a legítima dos herdeiros necessários por meio da redução das disposições testamentárias. O que significa a redução das disposições testamentárias? A modificação dos efeitos da disposição testamentária que invade a legítima dos herdeiros necessários para que esses efeitos sejam limitados à parte disponível, ou seja, para que se respeite os 50% dos quais a pessoa pode dispor do testamento. Tudo bem? Eu ouvi um professor, alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem? Então isso não é causa, invadir a legítima, não é causa nem de nulidade nem de anulabilidade, é uma possibilidade de redução dessa disposição em excesso. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, vamos lembrar a legítima intangível, a disposição que excede a parte disponível, não é uma disposição inválida, ela é eficaz até o limite da parte disponível, então ela vai produzir todos os efeitos a que se propõe até o limite dos 50% do patrimônio que o sujeito pode dispor por testamento, e o restante pode ser reduzido. Como assim pode ser reduzido? A resposta é: se ninguém reclamar, vai produzir os efeitos conforme está no testamento. Ou seja, se nenhum herdeiro necessário impugna o excesso, as disposições testamentárias vão produzir os efeitos. Vai ser muito raro que ninguém impugne. Então, se alguém se resignar contra a disposição excedente, essa disposição excedente vai ser reduzida para respeitar os limites da parte disponível. Tudo bem até aí? A Ivanária brilhantemente me perguntou assim: como é que é feita essa impugnação? Depende. Essa impugnação vai ser feita ou nos autos do próprio inventário ou em ação própria. E aqui eu vou adiantar algo sobre inventário, acho que eu já mencionei isso en passant em outras aulas. No inventário não se discutem, o próprio Código de Processo Civil de 2015 não fala mais dessa expressão, mas ela é consagrada na prática, porque era o termo da lei antes de 2015. No inventário, nos autos do inventário, não se discutem questões de alta indagação. O que é que são questões de alta indagação? Questões que precisam de prova que não seja prova documental. No inventário só se discute o que pode ser debatido por meio de documento, que pode ser provado por meio de documento. Se eu preciso demonstrar alguma coisa
que exija produção de prova, que não seja prova documental. Se eu preciso ouvir uma testemunha, se eu preciso fazer uma perícia, se eu preciso de depoimento pessoal das partes, isso não cabe no inventário, isso vai precisar de ação própria. Até aí tudo bem? Então, como é que eu vou saber qual é o veículo adequado para a redução das disposições orçamentárias? Depende. Eu consigo, de forma muito clara, ver que há um excesso que está legítimo. Então, por exemplo, eu faço um testamento dizendo, deixo 20% dos meus bens para Vitória, deixo 20% dos meus bens para Carla, deixo 30% dos meus bens para Aira. E eu tenho herdeiros necessários e eles não são nenhum dos meus herdeiros necessários. Ou seja, eu dispus de 20% para uma, 20% para outra, 30% para um, fazendo essa conta aí dá quanto? 70, né? Eu podia dispor de no máximo quanto? 50. Então isso é muito fácil de se resolver. Como é que eu vou resolver isso? Nos autos do próprio inventário. Eu vou dizer, não, eu dispus de 70% do meu patrimônio, eu só posso dispor de no máximo 50, vou reduzir. Dá para fazer isso nos autos do próprio inventário. Por quê? Porque não demanda produção probatória. Tudo bem? Qual é o problema? Ou então, algo mais simples ainda. Não mais simples, mas que é tão simples quanto. Deixo todo o meu dinheiro que está no banco para Mateus. Aí vamos ver, olha o dinheiro que está no banco, vê que minhas aplicações financeiras correspondem a 90% do meu patrimônio. O outro bem que eu deixei foi um carro, um Celtinha 1.0, manual, ano 1998. Né? E no banco tem, sei lá, R$1 milhão. Então, dá para ver claramente que houve um excesso, né? Dá para reduzir, por quê? Porque para provar o dinheiro, como é que eu faço a prova do dinheiro? Só basta ver o extrato lá da conta bancária, concorda comigo? Só que tem situações que são muito mais complexas, como por exemplo, deixo minha fazenda para Geraldo, deixo as ações da empresa para Stephanie e deixo meu apartamento para... Não, deixo toda a renda anual com os meus imóveis para Gustavo. Ou seja, você tem situações que eu vou precisar de uma prova pericial, por exemplo, uma perícia contábil, para fazer o balanço, para eu saber qual é o valor correspondente às ações ou às cotas sociais da empresa que eu deixei para Stephanie. Vou precisar saber uma prova pericial para saber o valor da fazenda específica, da produção da fazenda que eu deixei para Gustavo. Vou precisar de uma prova pericial também para saber qual é o valor dos rendimentos anuais, o valor aproximado dos rendimentos anuais que eu deixei para Gustavo e assim por diante. Tudo bem? Então, essas discussões que eu vou precisar de testemunha, vou precisar de prova pericial, isso não cabe nos autos do inventário. Se alguém quiser discutir a eficácia dessas disposições testamentárias para dizer que elas invadem a legítima, vai ter que fazer isso por meio de ação própria. Tudo bem? Ação de redução. Tudo bem? Que vai tramitar em apenso ao inventário. E que não necessariamente suspende o inventário, mas que vai tramitar em apenso e vai ser processada em espaço próprio. Tudo bem até aí? Tudo bem? Não necessariamente suspende o inventário, porque tem outros atos do inventário que podem continuar, independentemente disso, dessa discussão. Habilitação de herdeiro, habilitação de credor, pagamento de dívida, assim por diante, isso pode seguir nos autos do inventário, independentemente de estar discutindo se há ou não desrespeito à legítima dos herdeiros necessários. Até aí tudo bem? Fácil, né? Então vamos ver aqui. Maraísa tinha 2 filhos, Jorge e Mateus. Maraísa morreu em 2021, deixando uma casa avaliada em R$1 milhão, uma fazenda avaliada em 3 e R$6 milhões depositados no banco. Pouco antes de morrer, ela fez um testamento estabelecendo que todos os seus valores depositados em instituições bancárias deveriam ser entregues à sua irmã Maiara. E aí, para eu saber se é caso de redução ou não, eu preciso ver o quê? Patrimônio hereditário, estabelecer o que é parte disponível, o que é legítimo. A gente já aprendeu aqui como é que se faz isso. Como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Pago as dívidas, com o que ficar, né, com o líquido, eu divido meio a meio e vejo se o que está no testamento ultrapassa ou não aquele valor líquido, né, a metade do valor líquido da herança, repito, uma vez pagas as dívidas deixadas pelo morto. Então, aqui ela deixou como patrimônio hereditário líquido o quê? 1 milhão, mais 3 milhões, mais 6. Dá quanto isso daí? Qual é a parte disponível dela? Sim. O que é que ela colocou no testamento? Os 6 milhões é da irmã. O que é que houve aí? Ela colocou no testamento dela mais uma porção maior do patrimônio dela do que ela poderia, porque ela era limitada a dispor por patrimônio, a dispor por testamento de 5 milhões, ela dispôs de um bem correspondente a 6 milhões. O que é que significa? Significa que ela excedeu a parte disponível, invadiu a legítima, e esse excesso está sujeito à redução.
Tudo bem? Então, se Jorge ou se Matheus se resignarem, o que é que vai ser feito? Vai ser feita a redução. Tem tempo para entrar com a licitação? Então, em tese, se aplica o prazo prescricional de 10 anos do artigo 205 do Código Civil, porque não tem um prazo específico para a propositura da ação de redução. Tá? Vamos ver aqui. Se eu tiver apenas heranças, eu vou reduzir proporcionalmente as heranças. Tá? Eu não reduzo a mesma coisa de todo mundo. Eu reduzo as cotas de todo mundo, mas eu reduzo as cotas não pelos valores brutos, eu reduzo pelos valores proporcionais. Ou seja, quem tem um benefício testamentário maior sofre uma redução maior também. Para vocês visualizarem. Marília tem um filho, Jorge. Morreu deixando 2 milhões no banco, um apartamento de 2 milhões, automóveis avaliados em 2 milhões e 4 milhões em ações de uma sociedade anônima. Marília tinha feito um testamento nomeando seu amigo Matheus, herdeiro de 20% do seu patrimônio, e sua prima Simone como herdeira de 60% do seu patrimônio. Considerando que foram tomadas as medidas adequadas para tanto, como se deve dar essa redução? E aí? Primeira coisa que eu preciso fazer para saber dessa redução é o quê? Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? Se invade ou não legítimo. E como é que eu faço para saber se invade ou não legítimo? Olha o valor líquido se ultrapassa 50%. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 4. 10. Muito bem, coloquei um valor simples para facilitar para todo mundo, né? 10 milhões é o patrimônio hereditário líquido, o que significa que a parte disponível é quanto? 5 milhões. 5 milhões. Patrimônio hereditário líquido, parte disponível. Todo mundo consegue visualizar isso? No testamento ela dispôs de quanto? 80. Ela colocou 8 no testamento. Ou seja, de quanto foi o excesso? 3. 3 milhões. Mais conhecidos como 30%. Tudo bem? Beleza? Consegue visualizar? O que é que acontece? Ela deixou 20% do patrimônio para Matheus e 60% para Simone. Tudo bem? Aí alguém falou assim, dá para descontar esse excesso todo só de Simone? Até dá. E, inclusive, a gente vai ver isso, que o testador pode dizer de quem ele quer que desconte, se for necessário excesso. Mas se ele não disser nada, o que a lei fala? Que vai ser feito um desconto, uma redução proporcional. Ou seja, a gente tem que ver que Matheus ficou com 20%, Simone com 60%, o que significa dizer que a herança deixada para Simone é 3 vezes maior do que a herança deixada para Matheus. O que significa dizer que a redução de Simone vai ser 3 vezes maior do que a redução de Matheus. Está acompanhando o raciocínio? Está acompanhando? Matemática. Vocês pensaram que fizeram direito, que iam fazer direito para fugir de conta? Tanto sucessões quanto tributário quebra essa base. Beleza, então, o que é que eu tenho? A cota de Matheus, que é 20%, a gente vai colocar como X. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí? A cota de Simone, que é de 60%, é o triplo da cota de Matheus, ou seja, 3x. Tudo bem? Ou seja, o excesso aqui é de 4x. Concordam comigo? Ou seja, você não facilitou a conta. De quanto foi o excesso? 3 milhões. 3 milhões. É o valor que eu preciso reduzir. A cota de Matheus que eu vou reduzir é 3 dividido por 4, que dá... Vocês conseguem fazer essa conta? 3 por 4... Claro. É o que? 0,75. 750 mil. 750 mil. É. E 3x, que é o valor que eu vou reduzir de Simone, é 2 milhões. isso vezes 3, que dá 2 2 milhões e 200. 250. 2 milhões e 250, muito bem. Ainda bem que eu fiz direito. Não fiz... Tudo bem? Então a redução vai ser assim. Somem uma conta com a outra. 750 que eu vou reduzir de Matheus e 2 milhões e 250 mil que eu vou reduzir de Simone dá quanto? 3 milhões. 3 milhões. Ou seja, ao todo Matheus vai ficar com... Ele ia receber quanto? 2 milhões, não é isso? Isso. Ao todo ele vai ficar, Matheus, 1 milhão, depois da redução, vai ficar com 1.250.000.
Simone vai ficar com... Quanto é que ela tinha? Ela vai ficar com 6, menos 2, 250, dá 3,307. 3,750. E Jorge, que vai ter sua legítima respeitada, vai ficar com 5. Somando isso daqui, 10 milhões. Consegue visualizar? Matemática é bom demais. Que saudade que eu tava de dar aula de matemática. Eu nunca dei aula de matemática, mas eu já dei aula de física quando eu estava no ensino médio. Eu era muito bom em física. Movimento... Ai meu Deus, qual é o nome? Retilíneo, uniformemente variado, não tem essas coisas? Não me lembro mais, tem tanto tempo. Mas é isso aí. Todo mundo compreendeu a lógica? Eu seria muito curioso se colocasse uma questão de redução na prova. Não. Ele já tá dando a cara de que vai botar a questão. Posso passar? Posso passar, Ivanário? Não. Você quer tirar uma foto? Não, é sem sacanagem. Ah, é, tem no vídeo aí. Eu acho que eu vou assistir. Você não assistiu, não? Ivanário, eu tinha certeza que você era uma das 3 visualizações que todo vídeo tem. Ainda tem uma pessoa que entrou lá e pra ver Uma se sempre tá sou ok. eu que assisto. Não, Essa monitora é excelente, a melhor monitora que eu já tive na vida. Uma é a própria conta da pessoa que entra pra ver se o vídeo tá ok no YouTube, entendeu? E aí a Tudo segunda bem? é E minha. a segunda Pessoal, é a pessoal. outra. Se reduzir as heranças não for suficiente, a lei manda, primeiro eu vou reduzir as heranças. Se isso não for suficiente, eu passo a reduzir os legados. Qual a diferença de herança e legado? Bem determinado e certo, herança é um percentual, uma fração da herança. Perfeito. Então, primeiro eu reduzo as heranças, se isso for insuficiente, depois eu reduzo os legados. Chororó tem 2 filhos, Sandy e Júnior. Morreu deixando uma fazenda, um jatinho, automóveis e 2 milhões no banco. Tinha feito um testamento deixando 20% da sua herança para o amigo Leonardo e sua fazenda para o irmão Chitãozinho. Considerando que foram tomadas as medidas adequadas para tanto, como se deve dar essa redução? Primeiro eu preciso ver o quê? Se invadiu a legítima. Como é que eu faço isso? Tirando a dívida. Eu verifico qual é o patrimônio hereditário líquido e vejo qual é a metade desse patrimônio hereditário líquido, né? Então vamos ver aqui. 2 milhões e meio mais 1 milhão, 3,5, 4, 6. Correto? Patrimônio hereditário líquido. Que esse povo que morre não deixa dívida. Aqui é o líquido, aqui já pagaram a Não, dívida. não deixa dívida. Patrimônio hereditário líquido, 6 milhões. De herança testamentária, ele deu 20%. Correspondente a quanto? Eu já ia falar 2. Obrigado, gente. Brincando. E a fazenda, e é legado, é a fazenda que vale quanto? 2,5. 2,5. Ou seja, quanto que ele colocou no testamento? 3,7. 3,7. Mas qual era a parte disponível que ele tinha? 3. 3. Vai precisar reduzir quanto? 700 mil. 700 mil. De onde ele vai reduzir esses 700 mil? Da herança. Peraí. De onde ele vai reduzir? Hã? Só da herança, primeiro a herança, depois o legatário. De onde ele vai reduzir primeiro? Da herança. Quem ficou com a fazenda vai sofrer alguma redução? Não. Só Porque se o código manda reduzir primeiro o quê? A herança. As heranças. Que injusto. Qual é a lógica disso? A lógica é se respeita melhor a vontade do testador, respeitando o legado e considerando que a herança é o residual após o pagamento dos legados. Mas, você pode achar isso absurdo, mas tudo bem. É muito fácil afastar isso. De que forma? O testador pode estabelecer o que é que vai ser reduzido primeiro. Nada impede que ele diga, reduza primeiro o legado para só depois reduzir as heranças. Isso daqui, essas regras que a gente está vendo, são de aplicação subsidiária. Ou seja, na ausência de norma expressa feita de determinação expressa feita pelo testador. Pode falar. Ô, Rafa, mas o testador que já dispôs de parte excedente ao que é direito, é muito difícil ele fazer isso no testamento assim. Não. Mesmo que for excedente, vai reduzir. Não necessariamente, por quê? Porque a gente conversou sobre isso brevemente na aula da semana passada. O sujeito faz o testamento em determinado momento e apesar desse testamento ser tido como a sua última declaração de vontade, podem se passar muitos anos. O que significa dizer que ele pode sofrer uma redução patrimonial
Ou seja, no momento que ele fez o testamento, a fazenda e os 20% cabiam dentro dos 50 disponíveis, passaram a não caber mais. Ou então, houve uma supervalorização do bem, que, por exemplo, na época que ele testou, valia, sei lá, 500 mil. Mas aí, porque ele fez melhorias, fez benfeitorias, explorou economicamente e tal, houve uma supervalorização do bem. Então, não necessariamente ele faz de... Tudo bem que ele pode fazer de má fé. É possível fazer de má fé. É possível, mas não necessariamente. Por quê? Porque as circunstâncias mudam muito entre o ato de testar e a morte. Tudo bem? Até aí tudo bem? Beleza? Tranquilo? A gente conversou também na semana passada que o testamento é um ato eminentemente revogável. O que significa dizer que o testamento é revogável? Enquanto o testador permanecer capaz de testar, ele pode revogar ou modificar o conteúdo de testamento que ele já fez a qualquer tempo. Perfeito. Tá? Ainda que ele coloque lá uma cláusula no testamento dizendo essa cláusula não poderá ser revogada no futuro, se é tido por não escrito, e ele pode sim modificar o testamento, basta ele adotar os meios necessários para tanto. Tudo bem? É da essência do testamento poder ser revogado ou modificado a qualquer tempo. Tudo bem até aí? Beleza? Lembrando que existem disposições irrevogáveis. Quem se lembra quais são elas? Reconhecimento de filho, perdão, mas o quê? Não, é revogável. Personalíssimo é uma característica do testamento. Perdão do indígena. Perfeito. Tá? Então, é da natureza do testamento ser revogável. Tá? Mesmo que tenha cláusulas para esse sentido contrário. O que é revogação? Um ato unilateral. O que significa dizer ato unilateral? Não precisa de outra pessoa para se aperfeiçoar. Se aperfeiçoa com apenas uma declaração de vontade de quem? Do próprio testador, né? Que visa a extinção do ato anterior. Né? Que o ato anterior, o testamento anterior que ele fez, ou uma disposição testamentária anterior que ele fez, não produza mais aqueles efeitos originalmente propostos. Ou seja, eu fiz um testamento em favor de Vitória, que eu gosto muito de Vitória, Vitória é muito minha amiga, respeito muito Vitória, só que 3 anos depois de fazer o meu testamento, eu brigo com ela, encho o saco da cara dela, ela faz uma grosseria comigo, eu fico com raiva dela, a qualquer momento eu posso revogar aquela disposição que eu fiz 3 anos atrás para ela. E esse ato de revogar testamento é um ato potestativo, é um direito potestativo. O que é que isso significa dizer que é direito potestativo? Pode sujeitar alguém a outra coisa, no caso pode sujeitar os efeitos. Os efeitos da revogação são de direito do testador e quem é atingido por essa revogação nada pode fazer a esse respeito. Então Vitória não pode dizer, por exemplo, não, porque eu criei a expectativa de que seria sua herdeira. O sujeito que foi alvo da revogação não pode querer impor, por exemplo, eu tinha a confiança decorrente da boa-fé de que seria sua herdeira e por isso te tratei bem nos últimos 3 anos. O problema seu. É verdade. Interessante. Fiz uma dívida, né? Perfeito também. Porra, porque eu me endividei acreditando que eu ia ser beneficiado. Problema. Torcendo pela morte da pessoa. Problema. É direito potestativo do testador modificar a sua declaração de última vontade. Tudo bem? Tudo bem até aí? Testamento se revoga por uma forma. Que forma é essa? Por outro testamento. Só tomem cuidado, porque esse é um erro comum, infelizmente. Inúmeras vezes eu já coloquei isso em prova, inúmeras vezes as pessoas erram. Eu não entendo por quê, porque eu sempre falo em aula. Qualquer forma testamentária revoga qualquer outra forma testamentária. Ou seja, se meu primeiro testamento foi um testamento público, eu não preciso fazer outro testamento público para revogar o primeiro. Eu posso revogar um testamento público por um testamento cerrado. Eu posso revogar um testamento público por um testamento particular. Eu posso revogar um testamento militar por um testamento público. Eu posso revogar um testamento aeronáutico por um testamento particular. E assim por diante. Tudo bem? Testamento revoga testamento, independentemente da forma adotada
da forma testamentária adotada para o testamento revogado e para o testamento revogador. Se alguém errar isso na prova, essa pessoa vai ficar me devendo uma caixa de chocolate. Vai cair na prova então, né? Não sei. Ô, gente. Como é? Legítima confiança. Tudo bem? Pessoal, outra confusão aqui que de vez em quando acontece. A revogação pode ser do testamento como um todo ou apenas de uma ou algumas disposições testamentárias. Ou seja, a revogação pode ser total ou parcial. O primeiro testamento pode ser todo revogado ou apenas algumas disposições dele. Eu posso fazer assim, por exemplo. Deixo minha casa para John Lennon e nomeio Ivanária como minha testamenteira. A gente vai conversar sobre o testamenteiro daqui a pouco. Aí, 5 anos depois, Ivanária morreu. Eu faço outro testamento simplesmente dizendo assim, nomeio Carla minha testamenteira. Ou seja, eu tenho um segundo testamento que está fazendo uma disposição que é incompatível com a primeira, mas que nada está interferindo com a disposição que eu fiz da casa em favor de John Lennon. O que é que isso significa? Significa que se a revogação é parcial, você pode ter 2 ou mais testamentos convivendo pacificamente. Na minha prova foram 7 ao todo. É mesmo que conviviam? Não conviviam todos, mas você colocou, a pessoa testou 7 vezes. Muito bem. Inclusive, o nome Fui dela era eu. Ana Paula. Muito bem. Tudo bem? Então, oi? Talvez você consiga fazer esse limite. Eu já estou no meu segundo, estou indo pro meu terceiro. Estou indo pro meu terceiro. Vamos lá. Vai pedir música. É verdade. Que nem Germancano pediu semana passada. Maior atacante do futebol brasileiro, que é argentino. Tudo bem? Então, a revogação pode ser total ou parcial. Se for parcial, nada impede que 2 ou mais testamentos convivam pacificamente. Tudo bem até aí? E essa revogação, ela pode ser expressa. O que é que significa a revogação expressa? O sujeito expressamente diz que está revogando ou o testamento todo que fez anteriormente ou uma disposição. Então, meu primeiro testamento eu fiz. Deixo 20% dos meus bens para Gustavo e outros 20% dos meus bens para Stephanie. Tudo bem? No meu segundo testamento eu falo expressamente. Revogo a disposição testamentária feita em 2018 em favor de Gustavo. Ou então, revogo todo aquele testamento que eu fiz em 2018. Tudo bem? Simples e fácil. As coisas vão ficando um pouco mais complicadas com a revogação tácita. O que é a revogação tácita? 2 disposições testamentárias feitas em testamentos distintos que são logicamente incompatíveis entre si. Ou seja, a segunda disposição, a que é feita depois em outro testamento, é logicamente incompatível com a disposição feita em primeiro lugar. Ou seja, fiz um testamento em 2016, deixando minha casa de praia para Carla. Aí o tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar. Exatamente. Só por isso o meu segundo testamento é em favor de Mateus. Perfeito. Eu fiz em 2016 um testamento deixando minha casa de praia para Carla. Em 2020, eu fiz outro testamento, nada falando sobre o primeiro, porque se fosse falando sobre o primeiro seria revogação expressa. Mas eu faço um segundo testamento em 2020 falando, deixo minha casa de praia para Mateus. O que acontece? Quando eu deixo minha casa de praia para Mateus, eu estou deixando claro que eu quero que a casa de praia fique com quem? O que é logicamente incompatível com a casa de praia ficar para Carla. Portanto, o que aconteceu aí? Uma revogação tácita. Aí, Carla, a gente vai conversar sobre isso em instantes. Tudo bem? E aí, por fim, a gente tem uma situação bem específica que eu comentei brevemente, eu acredito, na aula passada. A gente tem uma hipótese de revogação presumida que envolve o testamento cerrado. Quando o testamento cerrado é apresentado com o lacre rompido. Se o lacre do testamento cerrado é rompido, a lei presume,
mas é uma presunção relativa de que houve revogação do testamento cerrado. A lei presume que o testamento cerrado com lacre rompido foi aberto ou pelo próprio testador ou a pedido dele, ou por ordem dele, com a intenção de revogar aquele testamento cerrado. A lei até admite prova em sentido contrário, no sentido de que foi algum herdeiro, de boa, de má fé, tanto faz, mas sem o conhecimento do testador ou contra a vontade do testador que rompeu aquele lacre. Qual é o problema? Fazer prova disso, né? Fazer prova de que foi contra ou sem o conhecimento, contra a vontade ou sem o conhecimento do testador. Então, se você apresenta testamento cerrado, eu falei isso na semana passada, tem que ser apresentado lacrado em juízo para ser aberto em juízo. Se ele é apresentado aberto, ele é tido como revogado. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem? Fácil, né? Estudo é revogação, pelo amor de Deus. Em setembro de 16, Fogaça fez um testamento público, deixando 20% dos seus bens e a sua moto para sua amiga Helena. Em novembro de 19, Fogaça fez um testamento particular, deixando a sua moto para o seu amigo Jacan. Fogaça morre em outubro de 2020. Como se dará a sucessão de Fogaça? A moto 20% dos bens para Helena e a moto vai ficar com o Jacan. 20% dos bens vai ficar com quem? Helena. A moto vai ficar com quem? Jacan. Porque aconteceu aí o quê? Parcial. Por que houve revogação tácita? Porque quando ele deixa a moto para Helena e depois deixa a mesma moto para Jacan, significa que ele está deixando a moto para quem? Para Jacan, que foi designado por último, não para Helena. O que aconteceu? O legado em favor de Helena foi revogado tacitamente. E a herança que ele deixou para Helena para o testamento permanece eficaz ou foi revogada também? Permanece eficaz. Se não há uma cláusula revogando essa, tá? Permanece eficaz. Tudo bem? Tudo bem? E aí a gente tem algo que vocês precisam verificar. Isso é muito doido. Como que funciona? Tipo, os dois testamentos, a pessoa que não vai revogar uma parte, ela faz o testamento, revogando só aquela parte em específico? Se ele quiser, Ou, sim. tipo, ou ele refaz o testamento todo? Não. Se ele quiser, só faz um testamento direcionado àquela disposição que ele quer. Nada impede que ele refaça todo o testamento, até confirmando aquelas disposições que ele fez anteriormente. Só que ele não é obrigado a fazê-lo. Se ele não faz isso, nada impede que o primeiro testamento continue válido, ele já é, mas eficaz naquilo que não foi revogado pelo segundo. Então, no caso, quando for avaliar esse último testamento, basicamente leva em consideração todos os outros, né? Perfeito. Porque não dá pra você levar em consideração só o último, porque pode ser que tenha coisas... Pode ser que tenha disposições em vários outros testamentos que produzem efeitos. Tem um caso famoso de uma senhora, não me lembro mais de onde foi no estado do Nordeste, que morreu deixando quase 10 testamentos. Ana Paula. Professor, uma dúvida, não sei se tem muita pertinência. Um testamento deixa um bem X para você. E aí vem um testamento cerrado que invalida esse seu... Invalida não. Desculpa, que revoga esse Perfeito. seu testamento inicial. Aí depois, um terceiro testamento vai lá e revoga o testamento cerrado. O primeiro volta a valer, sendo que esse terceiro foi presumidamente, é cerrado também, é presumidamente revogado. E aí? A gente vai conversar sobre isso agora. É? Tá? A gente tem dois testamentos. Pelo menos dois, né? Quando a gente está falando de revogação. A gente tem um testamento que vai ser total ou parcialmente revogado. E o segundo testamento que vai revogar o primeiro. Por isso que a gente chama de testamento revogador ou testamento revocatório. Ou revogatório. Vocês encontram todas essas designações por aí. Tudo bem até aí? O que é que acontece? O primeiro testamento é revogado, total ou parcialmente, pelo segundo. Só que pode acontecer que esse segundo ou não produz efeitos porque foi revogado, ou porque a pessoa designada nele é pré-falecida, ou renunciou, ou foi excluída por indignidade. Ou então pode acontecer que esse segundo testamento seja invalidado. Porque a pessoa não poderia receber o testamento. Um exemplo é esse, ou porque houve um vício formal grave que não pôde ser
tolerado pelo judiciário, a gente conversou sobre isso semana passada. Então, pode acontecer essas duas hipóteses. O testamento revogatório ser ineficaz ou o testamento revogatório ser inválido. Tudo bem? O que é que acontece? Se o segundo... Vamos imaginar a seguinte situação. Deixo meu apartamento em Barreiras para Ana Cláudia. Fiz esse testamento em 2016. Tudo bem até aí? Em 2021, eu conheci Ivanária, percebi que Ivanária é muito minha amiga, gosto muito dela, e que Ana Cláudia... Aí o que eu faço? Em 2021, eu faço um testamento dizendo, deixo o meu apartamento em Barreiras para Ivanária. O que é que aconteceu aí? Revogação tácita, porque são incompatíveis logicamente entre si. Quem é que vai receber esse meu apartamento? Ivanária. Só que o que é que acontece? Ivanária morre poucos dias depois que eu faço o testamento em favor dela. Eu fico muito triste, entro em depressão, morro 6 meses depois. O que é que aconteceu? O testamento que eu fiz em 2021 não vai produzir efeitos, por quê? Porque a pessoa indicada como legatária é pré-falecida e, sendo pré-falecida, não pode receber por testamento. Tudo bem por aí? Aí sim se aplica aquele artigo que vocês colocaram lá, alguns de vocês colocaram na atividade de reflexão 1, que caduca o legado se a pré-morte do legatário. Tudo bem? O que é que acontece? O testamento revogatório não vai produzir efeitos, vai ser ineficaz. Nesse caso aqui, por quê? Por pré-morte da legatária. Tudo bem? A pergunta é, volta a produzir efeitos aquele testamento que foi revogado, sim ou não? Eu chuto. A repristinação é o termo técnico que se usa. Mas é pra ler. Mas serve para o testamento também. Certo. Serve. Há ou não a repristinação por ineficácia do testamento revogatório? Eu acho. Eu acho que não. Não há. O primeiro testamento continua revogado e Ana Cláudia continua sem receber meu apartamento. Você já não era mais útil. Perfeito, porque Ana Paula foi no ponto exato. A partir do momento em que eu faço um outro testamento designando outra pessoa para ser beneficiada por aquele bem, já não é mais minha vontade que Ana Cláudia receba coisa alguma. Tudo bem? Segunda situação. Fiz um testamento em favor de Gustavo, deixando minha fazenda em Luiz Eduardo Magalhães para ele. Fiz esse testamento em 2014. Tudo bem até aí? Só que aí o tempo passou. Eu só fui calado. Muito bem. Aí eu merecia ficar fazendo. O tempo passou e aí eu conheci Stephanie virou muito minha amiga, virou minha sócia. E ela falou assim, pô, eu confio no trabalho dela para tocar minha fazenda. Aí faço em 2020 um testamento dizendo, deixo a minha fazenda em Luiz Eduardo Magalhães para Stephanie. Tudo bem até aí? Aí eu vou um tempo depois e eu morro. Só que aí quando o meu testamento é apresentado em juízo, e a gente conversou sobre a apresentação do testamento em juízo no final da aula passada, quando o meu testamento é apresentado em juízo, se percebe, por exemplo, que eu sou casado, Stephanie é meu concubino. Disposição nula. A gente já estudou isso. 1801, inciso 3. Ou então, houve um vício formal grave que impediu o reconhecimento daquele testamento é nulo. Ou então eu fui coagido por ela fazer essa disposição testamentária, causa de anulação. Ou seja, a invalidade do testamento revogatório. Por quê? Porque quando eu deixo a fazenda para ela, a mesma fazenda que eu tinha deixado para Gustavo, houve a revogação do legado feito em favor de Gustavo. Tudo bem até aí? Só que o testamento revogatório é inválido, ou a disposição revogatória é inválida, ou por vício formal, ou porque eu já não tinha mais discernimento para testar, ou porque ela era uma pessoa proibida de receber por testamento, ou enfim, por qualquer motivo que leva à invalidade da disposição ou do testamento como um todo. Aí a pergunta é, aquela disposição feita em favor de Gustavo continua ou não continua produzindo efeitos? Agora eu vou chutar e continua. Continua. Se o testamento ou a disposição, né, ou a cláusula revogatória é inválida, o testamento é inválido ou a disposição revogatória é inválida, então o testamento revogado continua produzindo Como se efeitos. não tivesse existido.
Não exatamente como se nunca tivesse existido, mas continua a produzir efeitos. Não é que nunca tivesse existido, existiu, mas por ser inválido, não foi apto a produzir os efeitos aos quais se destinava. Não é do ponto de vista. Exatamente, não é no plano da existência, é no plano da validade. E uma das consequências do plano da validade é justamente a inaptidão à produção dos efeitos a que se destina. Tudo bem? Beleza? Fácil isso, né? Sugiro fortemente que estudem isso. Ou seja, vai cair na prova. É para a vida de vocês, pessoal. Eu Tudo só vai recomendo cair para na a prova, se vida. vocês levarem isso em consideração. Exatamente isso, eu medo. Pessoal, em 2014, Chitãozinho fez um testamento deixando sua casa de praia para Chororó. Em 2017, Chitãozinho faz outro testamento deixando a mesma casa de praia para Sandy. Em 2020, Chitãozinho morre e Sandy renuncia ao legado. Esse testamento fez o quê? O segundo testamento fez o quê? Foi ineficaz. Foi ineficaz. Ele fez o quê? Ah, Revogou o primeiro. Perfeito. Só que revogou o primeiro, fazendo o mesmo legado para outra pessoa. Só que a indicada como legatária renunciou. Ou seja, o testamento é válido, mas não vai produzir efeitos por causa da... O que é que vai acontecer aí? Quem é que vai receber essa casa de praia? Os herdeiros. Vai voltar para a sucessão legítima. Tudo bem? Em 2014, Chitãozinho fez um testamento deixando sua casa de praia para Chororó. Em 2017, Chitãozinho faz outro testamento deixando a mesma casa de praia para Sandy. Em 2020, Chitãozinho morre. Na apresentação judicial do testamento de 2017, né, para o segundo, percebe-se, o revogatório, percebe-se que houve uma grave violação da solenidade testamentária, não podendo o vício formal ser suprido judicialmente. Nesse caso, Ou seja, o que aconteceu? O segundo testamento, o testamento revogatório, é o quê? inválido. Qual é esse grau de invalidade? É anulável ou é nulo? Nulo, perfeito. O testamento revogatório é nulo, por vício formal. E aí? Chororó é A casa de praia fica com Chororó, volta para a sucessão legítima. Chororó. Fica com Chororó. Perfeito. Viu como é fácil? Muito fácil. É.